Me chamo Claudinaia Trindade e este é o Momento com Deus. Hoje nessa live vamos falar sobre restauração da identidade, baseada em Gênesis capítulo 2. Você que não viu a live capítulo 1, eu te convido a entrar no YouTube e dar uma olhadinha, porque você vai se surpreender com o que você vai aprender. Amém? Então eu creio que hoje o Senhor veio trazer vida para você. Ele escolheu esse momento, Espírito Santo, essa hora para você, para trazer luz para o teu caminho, para que você venha sentir alegria, venha sentir gozo, venha sentir paz. Amém? Se você já crê nisso, então já digita aí nos comentários amém. Você que está entrando comigo ao vivo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, Deus. A minha internet aqui não está colaborando, mas toda a honra e toda a glória para o Senhor. Então eu quero te dizer, se você ficou rolando o feed aí no seu celular, se você parou agora nesse vídeo, não é por acaso. O Senhor quer falar com você. Ele escolheu esse momento exato para falar com você. Se você chegou aqui hoje, saiba disso. Não foi por acaso, mas porque o Espírito Santo tem uma palavra direcionada ao seu coração. Quero ler com você em Gênesis capítulo 2. Estou tentando aqui transmitir, mas não foi. Glória a Jesus. Deu um probleminha aqui no Instagram, mas já resolvi, quer ver? Tá bom? Para você poder que está aí do outro lado, poder contemplar a graça do Senhor, a formosura do Senhor, porque Ele é tremendo. Ele é tremendo. Então não fique de fora desse momento de você refletir, né? Existe um sopro de Deus sendo reativado dentro de você. Você vai ver a história de Gênesis. Eu quero fazer uma oração poderosa pela sua vida aqui neste momento. Pela graça de Deus, para você receber a sua vitória hoje. Para você receber a graça de Deus. Para você sair daqui contemplada pelo Espírito Santo de Deus. Você não vai sair daqui a mesma pessoa. Você vai receber a graça do Senhor Jesus. Você vai receber a graça do Senhor Jesus na sua vida
no nome de Jesus. Porque Ele é fiel, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é glorioso. Aleluia. Então, creia que Ele está falando já com você. Creia que Ele está já. Bom, não deu certo aqui, mas eu vou continuar. Vamos lá, tá bom? Quem está aí pelo Instagram, que possa, se está conseguindo acessar, se está conseguindo entrar, me dá um oi, tá bom? Amém? Glória a Jesus. Então quer fazer uma oração inicial para que o Espírito Santo venha tomar a frente. Deus Todo-Poderoso, neste momento, Pai, eu te apresento esta live, Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha direcionar, venha falar aos corações. Eu não conheço as vidas que estão por ver este vídeo, por ouvir, mas eu sei que Tu és fiel, Tu és poderoso para cumprir cada promessa que o Senhor prometeu a eles. E no nome de Jesus, que hoje se concretize esta promessa na vida de cada um. Que todo impedimento caia por terra. Que hoje o Senhor venha bradar nos corações, colocando neles a verdadeira identidade restaurada em Cristo Jesus, através do Teu sangue na cruz do Calvário. Eu te peço, Senhor, blinda essa internet, blinda essa conexão, faz essa transmissão chegar a vidas que estão precisando ouvir essa palavra e serem tocados pelo Teu Espírito Santo, porque o Senhor está voltando. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não conectou aqui, mas tudo bem. Vamos dar sequência, então, à nossa live poderosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Existe um sopro de Deus sendo reativado dentro de você. Sim, existe esse sopro. E talvez você entrou aqui de uma forma cansada, porque o momento já é o momento do sono, já é uma hora avançada. Mas quem sabe você está aqui porque realmente você não está conseguindo dormir, está ansiosa ou está depressiva e a sua vida precisa mudar. Então você chegou no lugar certo. Você está no vídeo certo. Talvez você entrou aqui ferida, você está muito magoada, talvez você entrou aqui sem forças, até para continuar. Mas eu tenho uma palavra para você. Hoje, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te lembrar de quem você é, que você é alguém especial, que você é uma escolhida, que você nasceu com um propósito e um chamado específico e não foi para a destruição da sua imagem, não foi para a corrupção do seu gênero, não foi para a destruição da sua família, não foi para tudo que você imagina de fracasso. Você ainda está viva por um propósito. Você pode até lembrar quantos livramentos o Senhor já te deu. Então já começa fazendo um ato profético agora. Escreve aí nos comentários assim: eu recebo vida de Deus.
mas escreve com fé. Eu recebo vida de Deus. Porque aquilo que você declara é aquilo que você recebe. Então começa um alinhamento no mundo espiritual, trazendo à existência aquilo que não há. Enquanto você escreve, já compartilha também essa live com alguém que precisa ouvir essa palavra, porque eu sei que tem mais mulheres nesse estado, tem mais pessoas que estão passando por isso, que precisam voltar a viver por dentro, porque estão como no vale de ossos secos, sequíssimos. Mas o Senhor, como disse para o profeta naquela ocasião, vês e acredita que esses ossos podem viver? E o profeta disse: tu sabes. Porque naquele momento ele reconheceu a onipotência de Deus, que pode, sim, se Ele quiser, trazer à vida aquilo que está sem esperança. Assim que o nosso Deus é esse Deus que eu conheço, que muda, que transforma, que traz à existência que não há, e que Ele é eterno. E você vai viver tudo o que Deus tem para você. Então respira fundo agora, porque Deus vai tocar áreas profundas da sua alma hoje. Hoje é uma noite de reconciliação com o seu original. Hoje é uma noite de você ativar aquilo que se perdeu. O Senhor vai trazer à tona o seu verdadeiro eu. Você crê? Então digita amém e pega a sua Bíblia e vamos ler Gênesis 2, que eu vou te provar na palavra o que Deus faz. Pegue sua Bíblia e leia comigo Gênesis capítulo 2. Quero ler desde o primeiro versículo, que diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Tremendo esse versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes e o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem sem
o fôlego da vida, ele não é nada. Ele é uma criatura sem alma vivente. O que dá vida, que faz ele ser uma alma vivente, a ter uma alma, é o sopro de vida, é o sopro que Deus dá a ele. Quando o homem passa desta terra para a sua eternidade, o seu corpo fica na terra, no pó da terra, mas a sua alma não. O espírito volta a Deus que o deu, mas a sua alma, a alma se tornou vivente e a alma é eterna. E a alma que Deus criou é perfeita. Mas no decorrer aqui do versículo do capítulo do livro de Gênesis, nós vamos ver a corrupção humana. O que foi que aconteceu? Que o homem caiu. O homem caiu. E não pôde mais, então, ter a graça de Deus. Não pôde mais viver o sobrenatural. Não pôde mais gozar da graça de Deus. Não pôde. Por quê? Porque pecou. Porque foi destituído da glória de Deus. Foi destituído da glória de Deus. Mas você pode, hoje, ser alguém que se conecta ao Criador, que dá a vida. E Ele te deu uma vida que você pode até dizer, mas essa vida que eu tenho está tão triste. Essa vida que eu tenho não tem mais propósito, não tenho mais prazer nessa vida. Mas o Senhor diz, tem vida aí, tem graça aí, tem oportunidade aí, tem livramento aí, tem renovo aí, tem transformação aí, tem uma nova história aí. Basta acreditar. Basta crer. Basta crer para que aconteça. Basta crer para que aconteça. Você crê nisso? Nayara, você acredita nisso? Diga. Você acredita que Deus está fazendo na sua vida? Eu acredito no poder de Deus, que nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito. O nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é fiel. Ele é justo. Ele é verdadeiro. Ele não deixa que você venha perecer quando você crê nele de todo o seu coração. Mas você precisa recuperar
essa conexão, para você entender quem você é nele, como que você foi gerado nele. Esse sopro tem poder e esse sopro faz você renascer. Esse sopro em suas narinas faz você ser um novo homem, uma nova mulher. Ser uma alma vivente, ser uma criatura que é a imagem e semelhança do Altíssimo, coisa que o inimigo de nossas almas, que é Satanás, gostaria, o desejo dele de ser semelhante ao Altíssimo. Mas o Senhor deu essa graça para mim e para você. Então você tem muito valor. Então preste atenção nisso. Deus não apenas te criou, Ele formou você, teve um cuidado, um zelo com você. Existe cuidado de Deus nesse processo. Existe uma intenção, existe amor, existe validação, existe envolvimento. Porque o nosso Deus foi tão generoso conosco que com as suas próprias mãos, nós sabemos que no livro de Gênesis capítulo 1 vai falar que tudo pelo poder da palavra foi criado, haja luz e houve luz. Ali a Trindade fez todas as coisas. E na formação do homem, Deus pega com a sua própria mão e do pó da terra formou ali, do barro, formou o homem com as suas próprias mãos. Olha como você é precioso. Os dedos de Deus estão cravados em você. Tem a marca em você. Você carrega a marca de Jeová. Que tremendo isso. Você parou já para pensar nisso? Que você carrega a marca de Jeová, o DNA de Jeová. O Todo-Poderoso criou o ser humano e o deu vida com sopro. Que ele soprou nas narinas fôlego de vida. E ele teve todo o cuidado, no versículo 8 diz, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. O Senhor mesmo que plantou o jardim, plantou o jardim do Éden, da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. Ele teve o cuidado de preparar um ambiente para colocar o ser humano. Ei, você está sem razão de viver? Como? Como você está sentindo vazio dentro de você? Eu quero te dizer, nesse momento, reflita nessa palavra, no cuidado e no zelo que o Todo-Poderoso teve em te criar, em te formar do pó da terra. Cuidado, o poder saiu dele para você. Nós temos dentro de nós algo muito valioso. É por isso que na Bíblia fala que nós somos vasos de barro, onde tem um tesouro escondido, onde tem um tesouro dentro de nós. Nós carregamos um tesouro
que é o Espírito Santo de Deus. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Tudo que o Senhor fez foi para o homem, para agradar ao homem. Mas o Senhor deu uma ordem para ele. E a árvore da vida, e no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. Era rodeado por pedras preciosas. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush. Para o lavrar e o guardar. Colocou o homem no jardim do Éden e disse: agora você só tem que lavrar e guardar. Ele te criou para governar. Olha a importância. Quantas pessoas estão perdidas porque não estão governando a sua vida. Não estão governando o que Deus colocou nas suas mãos, a sua família. Não estão governando seus filhos. Você tem um dever muito grande, uma responsabilidade em suas mãos que você não pode fugir, que é o de governar na sua vida, em todas as áreas. E nós temos que aprender muito sobre governar. O que é o governo? O que é tomar posse desse governo? O que é ser tomado por um espírito de liderança para governar bem? E aqui o Senhor nos mostra os princípios. Para se governar bem, tem que ter domínio próprio. Porque o Senhor colocou o homem ali, no jardim do Éden, diante de árvores agradáveis, de tudo que era agradável aos seus olhos. Mas ele direcionou ele para uma ordem. Olha só. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. 16, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sabe por que você ainda não mudou? Sabe por que você está desistindo da sua vida? Sabe por que você está cabisbaixo? Está com baixa autoestima? Sabe por que você está entrelaçado com sentimentos de derrota, sentimentos que te colocam para baixo, ansiedade, depressão e tantas perturbações, tantas coisas que te afastam do original de Deus para a tua vida. Isso se chama corrupção da humanidade. O homem, quando comete o pecado, ele se torna um homem decaído, um homem corrupto, um homem sem caráter, um homem sem vida, um homem morto, um homem sem esperança, um homem que está ali sem destino, porque não sabe governar.
porque o governo foi tirado de sua mão. O Senhor deu para ele o governo. Mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Olha, o cuidado e o amor de Deus de se importar com o que você sente, das suas fraquezas, das suas necessidades mais íntimas. O Senhor sabe a tua estrutura. O Senhor sabe exatamente quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Ele sabe o teu deitar e o teu levantar. Foi Ele que te criou de uma forma assombrosa no ventre da sua mãe. Versículo 18, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei esteja como diante dele. Não é bom que o homem esteja só. O Senhor criou uma adjuntora, uma mulher para o homem, para ficar junto. Porque ele viu a necessidade humana, a necessidade da carne, a necessidade que o ser humano tem. Nós somos animais racionais. Temos instintos, mas temos consciência. Isso que nos diferencia. Isso nos torna semelhantes a Cristo, a sua imagem e semelhança. Termos consciência. E o ser humano, ele tem a consciência e dentro de si, lá no profundo, tem o seu subconsciente, que vai trabalhar para idealizar, para poder raciocinar e ver tudo que está à sua volta e poder distinguir. Porque olha a importância de Adão, que é o nome do primeiro ser criado ali por Deus, foi chamado de Adão. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, versículo 19, para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. Olha o poder de distinção. Adão tinha o poder de dar nomes diferentes. Imagine quantas espécies havia. Olha o poder do cérebro. Olha o poder que Adão tinha. E Adão pôs os nomes a todo gado e as aves dos céus. Você sabe quantas espécies de aves tem? Você sabe quantos animais tem sobre a terra? É claro que tem um estudo, tem uma base, tem os animais que já foram extintos, mas são muitos. Olha a inteligência humana. A inteligência humana. Ninguém bate a inteligência humana. Ninguém consegue vencer a inteligência humana, mesmo que pareça que sim, devido à alta tecnologia atualmente, mas a consciência é a consciência. Nenhuma tecnologia pode vencer a consciência do ser humano, pode vencer o governo do ser humano. Você está entendendo o poder que está em suas mãos, a importância que você tem para o nosso Deus Altíssimo.
Versículo 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou, o homem formou uma mulher. E trouxe a Adão e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aleluia. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Havia pureza, e é o que o Senhor está resgatando nessa hora na sua vida. A pureza de Deus está vindo, entrando agora sobre suas narinas como um fôlego de vida, te trazendo a santidade, te trazendo a consciência de quem você é em Deus. Que você é importante, porque Ele te formou para governar. Ele te formou com um propósito. Você não é um vagabundo, você não é um qualquer. Você tem valor, você tem propósito. E o Senhor traz a consciência isso para você. Deixa quem quer que seja falar o contrário, mas você tem que entender e tem que saber e identificar quem você é em Cristo Jesus. O inimigo mais ataca hoje é a identidade cristã, é a identidade humana, porque tudo que ele faz é para corromper o bom costume, para corromper a família, para corromper tudo que o Senhor fez é perfeito. Você é perfeita. Você tem talentos. Está na sua consciência. Se você parar, colocar a cabeça para descansar nos rios de água viva, que é o Senhor Jesus, Ele vai te trazer lembrança de quem você é. E você vai começar a sentir saudades da sua pátria eterna, da sua originalidade em Cristo Jesus. Você vai começar a sentir o desejo de querer Deus, porque esse vazio aí, que você coloca a cabeça no travesseiro e não consegue dormir, esse vazio que está dentro de você só pode ser preenchido com Deus. Esse vazio só pode ser preenchido por Deus, porque é o lugar do eterno. E quando você não identifica isso, você fica sentindo essa angústia. Você fica se indagando a sua existência, questionando até, muitas vezes até culpando o próprio Deus pelas suas dores, pelos seus fracassos, pela sua vida que você leva hoje, por não ter dado certo, por seus sonhos não terem se realizado, por ter se decepcionado, por não confiar mais em ninguém, por teus desejos não terem sido cumpridos, por você só sentir tristeza. Mas o Senhor, Ele dá vida, e Ele diz que Ele veio dar vida e vida em abundância através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E Ele
Prometeu o Consolador. Esse Consolador preenche o vazio da sua vida, que é o Espírito Santo. E ele está com você aonde você for, porque ele pode habitar dentro de você se você quiser. Ele habita, ele faz morada dentro de você. Mas calma, porque para isso acontecer, essa regeneração acontecer, você precisa ter fé, você precisa acreditar, você precisa confiar, você precisa se entregar, você precisa tomar uma atitude, uma escolha e dizer sim, eis-me aqui, e começar a confessar os seus pecados, a se arrepender verdadeiramente de tudo que você já praticou, de tudo que você imaginava, as mentiras de Satanás que estão sendo agora desmascaradas, porque o Senhor te criou perfeito, o Senhor te fez para governar, o Senhor te fez para você viver feliz, para você ter alegria, tanto que ele diz, tudo bem, aqui neste mundo, como este corpo está ainda no meio da corrupção do pecado, por causa que Adão pecou, mas no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele diz, eu venci o mundo. Então ele nos dá a graça porque ele venceu. E através da vitória de Jesus na cruz, ele diz, você também vai vencer, porque eu venço por você. Porque eu faço você vitorioso, porque eu te dou a vitória, porque eu luto por você, porque eu estou com você até a consumação dos séculos através da pessoa, da Trindade, do Espírito Santo de Deus. E ele dá a promessa de que ele foi, mas ele vai voltar, e está bem pertinho dele voltar. Então, não fique nessa deprê, não fique triste, não fique angustiado, não fique nesse ciclo destrutivo na sua vida, porque isso é obra do maligno, porque a Bíblia fala que ele veio roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. O Senhor te dá vida hoje. O Senhor te dá renovo hoje. O Senhor te dá alegria hoje. O Senhor muda o quadro da tua vida hoje. Enquanto eu estou falando aqui, o Senhor está movimentando os céus ao teu favor. O Senhor te dá vida. Débora Nunes. O Senhor te dá vida em abundância. Então, que te mantém viva não é apenas o ar que você respira, mas é o sopro de Deus. Esse sopro não é um ar, simplesmente um ar, não. É o sopro, é a vida de Deus que está dentro de você. Sem esse sopro, existe muita tristeza. Sem esse sopro, só vai ter ranger de dentes. Sem esse sopro, não tem para onde fugir. Só tem dois caminhos. Toma a tua decisão hoje. Quem sabe o dia de amanhã? Quem sabe a hora de amanhã? Toma a tua decisão. Eu te digo, você nasceu para governar. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ter uma vida com Jesus. Não vai ser fácil, mas com Ele você consegue vencer. Mas com Ele vai tudo bem.
vai tudo bem. Como a sunamita, vocês verem a história da sunamita na Bíblia, que aquela mulher nem tinha perdido um filho, mas o profeta viu que era uma mulher de Deus, uma mulher que o recebeu, e então ele profetizou na vida dela um filho, e aconteceu. E depois, passados anos, aquela criança morreu, sentiu uma dor de cabeça e morreu nos seus joelhos. E ela correu para o profeta. Quanto estava indo? Perguntava. E ela dizia: vai tudo bem. Porque não interessa as pessoas ao seu redor, você tem que ter consciência do seu alvo, de quem pode resolver a sua situação. E quem pode resolver a tua situação hoje é o soberano Deus, que criou todas as coisas, que te formou e te dá vida, que faz você estar olhando para essa tela, está ouvindo isso, e isso está entrando dentro de você como um renovo, como uma fonte, e fazendo com que você reflita na sua vida agora. O preço que ele pagou por você foi alto. O preço que ele pagou por você foi alto. Olha só o segredo. Sem esse sopro, existe até uma existência, mas não existe vida de verdade. Que eu digo existência, porque depois que passarmos dessa terra, tem uma nova vida. Nós somos seres imortais. Por que imortais? Porque aqui estamos em peregrinação. Mas depois desta vida, então, viveremos eternamente. Ou viveremos eternamente pela boa escolha de reconhecermos quem nos criou e o valor disso, e retornarmos para Ele, para o nosso Pai amado, e assim recebermos a graça, a salvação que Ele nos dá gratuitamente. Mas se não reconhecermos isso, nós viveremos eternamente no juízo dele. Com Deus é alegria, sem Deus é tormento, é ranger de dentes. Hoje eu vi um vídeo onde havia um debate, onde havia um cristão, um pastor, e uma pessoa de uma religião que nós conhecemos aí, que sabemos que não adora Deus. E aquele homem daquela religião falava assim: não sei por que vocês falam tanto em salvação, sendo que nós aqui, a minha filosofia aqui, não acredita nisso. Nós não somos presos a essa crença de salvação. Mas vocês são encurtidos. Há uma doutrina para que acredite, para que tenha essa crença, essa esperança nessa salvação, e vivem
dependendo dela e vivem para ela. Nós não. E aí, pastor replicou e houve um corte assim nesse vídeo, muito interessante, que o pastor fala assim: vocês não se preocupam com a salvação, porque quem vocês servem não tem mais salvação, já está condenado, não tem preocupação. Aí pá, corta, né, aquele vídeo, corte, engraçado, mas tem um ensinamento profundo aí. Tem um ensinamento profundo. O Senhor se importa conosco porque Ele quer que nós todos venhamos ao conhecimento da verdade, e a verdade nos liberta. A verdade nos salva da perdição eterna. Essa preocupação do Eterno conosco, cuidado, zelo, amor tremendo por nós, para que nós voltemos ao DNA original, à identidade original, identidade com Ele. Escuta isso com o coração aberto. Você não nasceu do acaso, você nasceu do sopro, você pode ter sido rejeitado por pessoas, pode ter sido esquecida, pode ter ouvido palavras que tentaram diminuir, mas nenhuma dessas vozes define quem é você. Quem define você é quem te formou, é o Eterno, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. E Deus está dizendo hoje: eu ainda reconheço quem você é. Sabe por que eu gravei essa live? Eu gravei, estou gravando aqui ao vivo, mas vai ficar gravado no canal do YouTube? Porque a necessidade de salvação é muito grande. Você pode me perguntar, mas com o meio de comunicação que temos hoje, com a alta tecnologia, como pode dizer isso? Exatamente. Com tantos meios de comunicação com alta tecnologia, o ser humano fica confuso, fica distraído. E essa é a arma que o inimigo das nossas almas está usando para distrair, para tirar o foco do que pode te salvar. Mas se você está nesse vídeo, é porque o Senhor tem um chamado específico para você. O Senhor te ama tanto que está chamando você à salvação, para se entregar. Corre para uma igreja próxima da sua casa. Procura congregar, vai lá, quando fizer o apelo, o pastor daquela igreja, corra, não perca tempo, vá lá confessar isso na frente e diga: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero ser conectado novamente com o Pai, eu quero que o Pai restaure a minha identidade original, eu quero descobrir quem eu sou em Cristo Jesus, porque o pecado, ele mancha a identidade. O pecado faz isso com o ser humano. Tira você do caminho certo. Tira você da olaria do Criador. Existem aqui mulheres que estão vivas por fora, mas por dentro estão cansadas, estão que nem um pão bolorento, vazias, sem direção. Eu digo isso porque precisam de Jesus, precisam dar crédito à palavra de Deus, precisam correr pelos braços do Pai, precisa pedir ajuda de quem realmente pode ajudar, como eu estava falando agora há pouco da Sunamita. Ela correu para o profeta. Então o profeta foi lá, subiu o quarto do menino,
se deitou sobre o menino. E ali, ele soprou. Ele soprou. Ele orou ali sobre o menino e aquele menino ressuscitou. Houve vida novamente. Eu quero dizer para você que há vida novamente para você, há esperança novamente. O Senhor está soprando na sua vida agora, está ressuscitando os sonhos da sua vida. O Senhor está trazendo para você este socorro, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É para você mesmo que está sorrindo por fora aí, mas por dentro está chorando, está se lamentando. Fica em silêncio, mas por dentro está sangrando. Continua sem força. Hoje Deus está restaurando o teu fôlego hoje. Você vai ter energia hoje. Ele está soprando de novo em você. Como diz Hernandes Dias Lopes, que tem uma frase assim que eu anotei bem aqui, deixa eu ver. Deus não cria cópias, Ele forma originais com propósito eterno. Que lindo! Deus não cria cópias, Ele forma originais com propósito eterno. Que lindo, que maravilha! Isso. Você não é uma cópia quebrada. Você é um original em processo de restauração. Talvez o mundo tentou te encaixar em lugares, te moldar em padrões, te fazer esquecer quem você realmente é. Mas hoje Deus está te chamando de volta ao original, para você ter o DNA dele na sua vida. Deus está te chamando de volta à essência, de volta à identidade, de volta ao lugar de filha amada, de filho amado, porque sem ele, você fica sem direção. E sabe o que mais? O pó não define você, o sopro não define. Você pode ter vindo do pó, mas é o sopro que te sustenta, que é Ele que te dá vida. Hoje Deus quer tocar 3 áreas na tua vida. Primeiro, essa baixa autoestima, aquela voz interna, sabe? Você ouve, você não é suficiente, você não presta para nada, você não sabe fazer nada. O que você está fazendo ainda vivo? Hoje essa voz cai por terra. Todo suicídio cai por terra. Não pode nem falar esse nome, né? Todo espírito cai por terra no nome de Jesus. Porque você não é medida pela sua dor, você é medida pelo sopro de Deus em você. O segundo é a sua identidade que está destruída, está deformada. Talvez você já não se reconhece mais, já não sabe mais quem você é. Mas Deus não perdeu a sua identidade, não. Ele não desistiu de você. Ele está restaurando agora, passando seu sangue. E o terceiro é esse vazio, a sensação de que falta algo, mesmo quando aparentemente está tudo bem. Mas está faltando algo. Não adianta você esconder. Esse vazio não se preenche com as coisas, se preenche com a presença de Deus. E hoje Deus está preenchendo você. A
presença de Deus está indo aí com você. O Espírito Santo de Deus te abraça neste momento. Então, receba essa palavra, receba o abraço do Espírito Santo, receba o sopro do Espírito Santo sobre a tua vida agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus eu declaro isso sobre a tua vida. E se você crê, digita aí essa palavra. Faz um movimento de fé profético agora, de que você acredita que você está saindo agora desse quarto escuro, está entrando na luz de Deus. Escreve nos comentários agora: Deus está restaurando minha identidade. Escreve, mas com autoridade. E agora compartilha essa live com umas 3 pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. Se essa palavra está tocando você, ela precisa alcançar outras também. Dá uma olhadinha na minha bio, você vai ver lá uns links. Você vai encontrar ajuda. E se ainda não é inscrita no canal, se inscreve agora.